Sejam todos bem-vindos a mais um curso bem diferente dos cursos que geralmente eu ministro aqui. Eu tenho o prazer de estar com o Joseph aqui de novo comigo para a gente poder dar prosseguimento nesse projeto, e mais um projeto, depois de tantos projetos juntos aí. O nome desse curso, a princípio, é A Mente Inexplorada, a PNL e o Mundo do Paranormal. E esse curso, ele tem assim um significado muito interessante para mim, muito importante, porque a minha jornada no desenvolvimento pessoal começou com os estudos da parapsicologia. Eu já falei isso algumas vezes e tal, mas nunca entrei muito a fundo. Então eu comecei a estudar parapsicologia com 12 anos de idade. Eu me lembro que eu fiz o meu primeiro curso de parapsicologia, foi um curso por correspondência com o que era organizado pelo já falecido Frei Albino Aresi, da Mensana. Ele tinha clínicas espalhadas por todo o Brasil, era um frei franciscano, se não me engano, mas ele era doutor, ele tinha pós-graduação, doutorado, pós-graduação, e uma das especializações dele era em parapsicologia. E ele organizou um curso muito, muito bonzinho, assim, pro padrão, para a época, etc., de alta qualidade, melhor do que muita coisa que eu vi depois. E eu fiz esse curso por correspondência, eu me lembro que eu juntei minha mesada lá, porque todo mundo achava, minha família achou que eu tinha enlouquecido completamente quando eu queria fazer alguma coisa assim, né, para variar. E eu comecei a estudar porque eu achava fascinante. Eu me lembro que na época tinha uma novela na TV Globo que falava sobre uma pessoa que era sensitiva e tinha premonições e uma série de coisas assim. Isso despertou muito meu interesse. E eu comecei a estudar isso na biblioteca do colégio que eu estudava, que era o Colégio São Vicente de Paulo, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Também tinha uma biblioteca com muitos livros bons sobre parapsicologia, vários livros. Eu me lembro que eu pegava vários emprestados. Eu sempre gostei de ler desde muito cedo, e com 11, 12 anos já estava lendo coisas a respeito disso. E eu fiz esse primeiro curso por correspondência e ganhei meu primeiro diploma de parapsicologia com 12 anos de idade. E aí depois eu fui estudar com uma outra pessoa que ensinava isso, que era a Maria Lídia Gomes de Matos, que ela ainda está viva até hoje, né? Quando eu gravo essa história, ela me acolheu lá completamente, que eu demonstrei um grande interesse pelo assunto. E comecei a estudar parapsicologia, né? Ou seja, eu não sei o que vocês sabem sobre parapsicologia, porque, enfim, eu acho que eu tenho uma história que eu gosto de estudar coisas que infelizmente elas caem no imaginário popular e isso gera algo assim, muitas distorções sobre o tema. A parapsicologia também, como o PNL, como tudo isso, também sofre muitas distorções. Existem pessoas que também se apropriaram do nome parapsicologia e criaram outras coisas que não tem nada a ver com parapsicologia. Existe um grupo que inclusive conheço que se apropriou do nome parapsicologia para criar uma espécie de tratamento de pessoas, de uma espécie de psicologia e com umas sugestões de tratamento e tal, com o nome parapsicologia, e onde a questão da parapsicologia, propriamente dito, passa lá longe, assim, eles até são gente boa e tal, eu gosto bastante deles, mas não é parapsicologia. E de novo, André, como é que você sabe que não é a parapsicologia? Porque eu fui membro da Associação Parapsicológica Internacional, que é a associação que regula o que que significa isso. E a parapsicologia, nós vamos começar, inclusive na nossa aula de hoje, falando sobre todos esses assuntos que envolvem fenômenos inexplicáveis da mente humana. De alguma forma, a mente humana parece acessar recursos como algumas pessoas parecem que realmente conseguem prever o futuro. Algumas pessoas parecem saber o que está acontecendo com outras a grandes distâncias, às vezes em outro continente. A pessoa sabe exatamente o que está acontecendo. E por que que naquele dia, naquele horário que estava acontecendo um acidente com aquela pessoa, ela tem uma forte impressão de que algo está acontecendo no mesmo momento que está acontecendo. E nos outros dias isso não acontece, só naquele dia, né? Quais são as chances de coincidência?
em relação a isso. Algumas pessoas relatam a capacidade de, com suas mentes, conseguir influenciar alguma coisa no mundo físico. Então, tudo isso é algo de grande interesse. Eu queria dar já as boas-vindas para o Joseph, perguntar, Joseph, o que que você tem de referência pessoal sobre esse tipo de assunto? O que que você acha, né? Porque nós vamos ver, estudar esses fenômenos e nós vamos mais ainda tentar entender como é que eles acontecem espontaneamente com as pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas também. E nós vamos falar também das relações da programação neurolinguística com isso e como o estudo da PNL pode, de alguma forma, lançar uma luz totalmente diferente que ajuda a compreender, inclusive, melhor por que que esses fenômenos ocorrem. Quais são suas referências, Joseph? Sinceramente, as minhas referências são filmes, somente filmes, é só isso que eu tenho de referência. Você já teve Hum. alguma experiência assim? Você já teve algum tipo de situação que você acredita que pelos meios normais você não teria como saber alguma coisa ou sentir alguma coisa, e depois você fez uma correlação entre essa experiência que você teve e alguma coisa na realidade? Eu tive várias já, É bem, várias, é va bem, va va várias, e realmente que eu nem imaginava que ia acontecer, que você pensa assim e estava acontecendo com a pessoa, é, naquele horário, naquele é. mesmo horário. Tem umas coisas que são incríveis, assim. Eu não sei, eu acho que o universo, como diz a PNL, parece que o universo está conspirando, né? Então vamos começar aqui, propriamente dito, essa história. Já já eu vou entrar na nossa aula, propriamente dito. Eu só vou fazer uma introdução aqui ao assunto como um todo. É, eu me lembro, né, de um caso. Se eu quero começar com um caso que eu acho que é bem interessante. Então, nós vamos começar o nosso programa. Eu vou começar falando sobre um caso muito interessante. Um caso que eu testemunhei. Eu testemunhei incontáveis casos assim, tá? Enfim, desde essa idade, né, que eu falei, eu comecei a estudar parapsicologia e eu acho que uma coisa leva a outra, né? Eu comecei a testemunhar uma série de coisas que começaram a acontecer. Inclusive, eu comecei a dar cursos sobre esse assunto quando eu tinha aproximadamente 14 anos. Eu dei minha primeira palestra sobre parapsicologia. Com 16 anos eu já viajava aí pelo Brasil ministrando cursos diversos. Eu fui para Curitiba, fui para Salvador com 16 anos de idade. Eu tinha que, inclusive, acompanhado minha avó, já falecida, Eunice, ia comigo, porque eu não podia viajar sozinho, era uma ainda jovem, né, e tal. E, e ela adorava também esse tipo de assunto, então ela gostava e eu precisava de companhia, então era muito bom. Então ela me deu muita força no processo aí de querer estudar isso. Ela ia comigo ao Rio de Janeiro, porque eu moro em Niterói, do outro lado da Bahia. E ela ia comigo, me levava para fazer os cursos durante anos a fio e ficava me esperando. Isso era, vou ser eternamente grato a ela por isso. E depois ela começou a viajar comigo quando eu comecei a dar cursos e tal. E logo, logo eu comecei a ministrar cursos. Eu, com 18 anos de idade, já dava cursos em universidades. Eu me lembro que eu estudava na universidade, na mesma universidade eu dava cursos sobre parapsicologia com auditório lotado. Alguns cursos tinham mais de 300 pessoas participando. Foi aí que eu comecei a ministrar cursos, palestras sobre esse tipo de tema. E eu ouvi muita coisa, tenho várias coisas, inclusive nos estudos de caso que nós vamos estudar aqui. Ao longo desse curso, eu vou trazer alguns estudos de caso. Mas eu quero começar com um caso muito impactante, que ele é bem recente até, né? O, eu tinha uma cliente, eu relato isso no meu livro A Mente Inexplorada, que vai ser publicado. Inclusive vocês que estão fazendo esse curso, vocês vão ter acesso à versão digital desse livro, A Mente Inexplorada, que é justamente o tema do nosso curso aqui. E eu coloco no livro, né, que eu tinha uma cliente que ela fazia coaching comigo. Na verdade, ela fazia uma terapia, depois ela começou a fazer coaching, e ela era coach. E era uma pessoa muito bem sucedida, muito de bem com a vida. Ela fazia um processo mais de manutenção, de desenvolvimento das capacidades. Ela estava muito bem com ela. Isso é importante para a informação que eu vou passar para vocês aqui. Porque ela sempre trazia sonhos, assim. Quando ela tinha um sonho curioso, ela trazia sonhos para a gente poder falar a respeito, fazer uma correlação, como terapeutas fazem, né, entre sonhos
e a vida da pessoa. E ela trouxe um sonho, ela falou assim: "André, não estou entendendo nada, tive um sonho que eu não consigo", que ela já tinha feito muita terapia, já tinha feito comigo muito tempo de terapia antes, dessa fase mais do coaching que ela estava fazendo comigo, e ela disse assim: "Eu não estou entendendo nada, esse sonho não faz sentido para mim". Aí ela abriu o caderno, né, e abriu e começou a falar do sonho. Ela disse assim: "Eu estava meio que vendo do alto uma série de homens andando numa floresta. Aí eu tinha alguém comigo, mas eu não sabia quem era. E eu fui me aproximando dessas pessoas e eu via que eram soldados que estavam numa espécie de floresta. E essa floresta era densa, mas tinha uma clareira onde dava para vê-los. E o chão era bem vermelho, ela dizia, como se fosse uma terra vermelha. Lembro desse detalhe. E eles estavam carregando sacos pretos. E aí eu perguntava: "O que que é isso?". Aí alguém dizia pra mim algo do tipo: Não são sacos pretos, são, bolsas para transportar corpos". E ela começou a se dar conta que eram pessoas que tinham sofrido um grave acidente, e elas estavam sendo transportadas. Ela não sabia o que nem sobre o quê. E em algum momento, parece que essa voz pergunta para ela: "É você ali entre eles?". E ela volta desse sonho impressionada. Ela não teve isso como se fosse um sonho premonitório ou qualquer coisa assim. É pelo contrário, ela estava tentando pegar o lado psicológico da coisa. E assim, eu como psicólogo sei que se uma pessoa começa a ter sonhos com corpos despedaçados, isso pode ser um sinal grave de questões emocionais, psicológicas, corporais. Uma pessoa que tinha o estado de mente que ela tinha, não deveria ter esse tipo de sonho, isso não faz parte da dinâmica dela, não faz sentido, ela não tinha uma dinâmica psicológica que correspondia ao que ela estava contando para mim, não fazia sentido algum isso, né. Nós tentamos fazer algumas correlações com algumas coisas lá, mas nada foi muito adiante. Né, enfim, ela achou que aquele sonho foi bizarro, esquisito, em nenhum momento ela teve isso como algo premonitório ou algo assim, ela achava que era algo psicológico, eu nem ouvi nada nesse sentido, não havia nenhum senso de urgência ou qualquer coisa assim. Pois bem, 15 dias depois, ela estava aproximadamente, né, um pouco mais, um pouco menos, ela estava naquele avião da Gol que foi atingido por um jato Legacy, e isso desequilibrou o avião caiu numa floresta e todos morreram, né. E ficou mais de um mês sem ninguém saber achar e tal, e finalmente acharam. E eu me lembro que logo assim que aconteceu, era até época de eleição aqui no Brasil, eu me lembro que eu fui votar, e aí eu voltando da eleição eu me dei conta, que eu já sabia que ela estava no avião, que o avião tinha caído, mas eu não tinha feito ainda a correlação. Quando eu fiz a correlação, eu falei: "Meu Deus do céu, esse sonho dela 15 dias atrás". Eu fiquei muito impactado por isso. Olha que eu já tinha testemunhado vários outros casos, eu mesmo já tinha tido várias experiências pessoais também em relação a isso. E pior ainda é que logo que eles localizaram o avião, eu vi a cena na televisão que ela descreveu para mim. Eu vi a cena que ela descreveu. Soldados numa floresta densa, chegando numa espécie de clareira, tinha o chão todo avermelhado. E eles carregavam aquelas bolsas de transportar corpos, quando os primeiros corpos começaram a ser resgatados. Isso foi muito impactante, né, eu acho que foi de todos os casos que eu já ouvi, que eu presenciei de pessoas tendo fenômenos assim, foi uma das coisas que mais me impactou, assim, que pô, uma pessoa próxima que eu gostava muito dela, porque eu já conhecia ela há muito tempo, eu já a conhecia há muito tempo. E isso foi uma coisa que marcou bastante. Eu me lembro, foi um dos casos assim mais recentes, isso foi em 2006, né, que a gente está falando final de 2006. E
e de grandes proporções, assim. Porque os detalhes foram incríveis, a coisa da Terra Vermelha, dos soldados carregando os corpos, ela descreveu em detalhes um futuro que aconteceu depois, né? E assim, ela não tinha medo de andar de avião, ela andava de avião para cima e para baixo, dando treinamentos. Ela não tinha nenhum problema com isso. Pelo contrário, ela não teve nenhum senso de urgência ou dificuldade ou problema pessoal em viajar, ou não fez nenhum. Ela nem fez, nem eu nem ela, fizemos qualquer relação entre esse sonho e o que aconteceu depois. Mas quando eu pego o relato, as anotações que eu fiz e tudo aquilo, o que ela descreveu depois, a situação é bastante impactante. Pedir para trazer o seu vídeo de novo, Joseph. E o que que você acha de uma experiência assim? Fala pra mim. O que que você acha disso? O que que isso te parece? Quando você já deve ter ouvido casos assim, né? Quando você ouve alguma coisa assim, né? O que que isso te parece, assim? É, é incrível. É, É, é realmente assustadoramente incrível, né? Porque foi algo assim, assustador e eu, inclusive, fiquei me dando conta, até fiquei me sentindo culpado. Falei, poxa, eu devia ter imaginado, mas não tinha como, né? Eu não posso entrar na paranoia também de que qualquer sonho estranho com um cliente signifique que é uma premonição, até porque na maioria, na 99, lá, sei lá, por conta das vezes, não é. E ela não teve nenhum senso de ser uma premonição, não é nada disso. Em nenhum momento ela achou que ela estaria sujeita a algum tipo de coisa, né? Mas havia uma relação lá muito grande entre uma coisa e outra. E esses são tipos de fenômenos parapsicológicos. E primeiro, nós vamos ver aqui, né, que a. Obrigado, Joseph, por você ter ajudado. é, Eu vou começar aqui a apresentação, né? Isso traz um estranhamento nas pessoas muito grande. Esses assuntos, eles acontecem muito em ambientes místicos religiosos, esse tipo de fenômenos, mas eles são estudados por uma ciência que é a parapsicologia. A parapsicologia é uma ciência. Existem laboratórios científicos que fazem rigorosa pesquisa científica sobre, que não tem nenhum envolvimento com misticismo, nem nada disso, ou qualquer questão filosófica ou religiosa, e estudam cientificamente esse tipo de coisa. Então, isso é estudado há muito tempo, principalmente mais cientificamente desde os anos de 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, mais cientificamente, onde começou a pesquisa científica, nós vamos ver isso, e com muito rigor. E eles chegaram à conclusão que esses fenômenos existem, né? Ou seja, só que ninguém conseguia explicar por que que eles existiam. Hoje já existem algumas teorias que pegam a física quântica e outras coisas assim, nós vamos ver algumas dessas coisas também, que começam a trazer uma luz. Mas o fato é que a ciência, mesmo sem explicar direito o que são esses fenômenos, eles ocorrem, eles existem, eles são humanos, estão relacionados ao ser humano e suas características únicas. E também começou a se observar várias características psicológicas ligadas a eles. E eu, lá nos anos de 90, eu publiquei artigos científicos no Jornal da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, que estuda esse tipo de coisa, existe até hoje, né? Existe desde 1882, né? E acho que fui o primeiro brasileiro a publicar um artigo acadêmico mesmo nessa área, onde eu já fazia correlações entre a ocorrência desses supostos fenômenos espontâneos e a dinâmica psicológica que eu observava nessas pessoas. E, inclusive, eu cheguei a participar de conferências na Alemanha, na Escócia, na Espanha, em vários lugares, para apresentar esses trabalhos que eu publiquei lá nos anos 90. Mas, quando eu comecei a estudar um pouco depois a programação neurolinguística, eu comecei a notar mais detalhes. E aí que entra a nossa história, porque eu acho que a gente está diante de alguma coisa que tem a ver com a essência humana, com a natureza humana, com capacidades que nós temos. Na PNL nós falamos sobre recursos internos. Um dos recursos internos que nós temos é essa comunicação anômala, como se chama hoje, né? O nome paranormal, ele ficou muito popular, inclusive ele é o mais distorcido de todos, né? Na verdade, nunca os parapsicólogos usam um nome paranormal. A gente fala paranormal porque muita gente
sabe o que é isso. Porque se você fala só fenômeno parapsicológico, a maioria das pessoas não sabe o que que isso significa. Mas o paranormal também está associado muito à questão do misticismo, dos filmes de terror, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu comecei a observar com a programação neurolinguística, eu revisitei os casos que eu estudei e eu comecei a observar como que a dinâmica, os modelos SCORE, e role da programação neurolinguística, análise dos níveis neurológicos e uma série de outras coisas nos predispõem a experimentar fenômenos parapsicológicos. É bem interessante. Como é que todas essas coisas podem nos ajudar a entender mais esse tipo de coisa, porque ao analisar alguns casos espontâneos que eu estudei na clínica psicológica, que nós vamos ver aqui nos estudos de caso mais para frente, eu comecei a observar que, do ponto de vista da psicologia, há vários insights, mas quando você traz especificamente a programação neurolinguística, a coisa ganha uma dimensão muito maior, você entende muito mais a dinâmica. Essa é a proposta única desse livro. Esse livro que também está virando um curso aqui, ele é algo inovador, é algo novo, é a junção de duas ciências, a programação neurolinguística e a parapsicologia. Até onde eu tenho conhecimento disso, embora até o Bandler às vezes brinque sobre ler mentes, premonições e alguma coisa assim, eu não vi nada escrito ou feito a respeito disso ainda. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos, até onde eu posso analisar, que faz essa junção. Vocês estão tendo em primeira mão aí mesmo uma ideia nova e que eu acho que isso interessa a todos nós, porque tem a ver com as capacidades que nós temos dentro de nós. Então, eu vou começar aqui esse trabalho. Eu já contei esse caso aqui como uma experiência de referência, e nós vamos continuar aqui com a introdução à parapsicologia. Então, nesse livro, o que é que nós vamos fazer, né? Nesse projeto aí, que é um livro que a gente está transformando num curso. Nós vamos apresentar a parapsicologia, vamos apresentar algumas coisas da PNL e vamos começar a trabalhar na junção da parapsicologia com a PNL. Nós vamos ter algumas práticas também aí que nós vamos fazer, que são interessantes, tanto da PNL quanto da parapsicologia, uma indução e alguns processos aí que vão nos ajudar a trabalhar um pouco isso. Não é um curso tão prático como outros, mas nós vamos ter algumas práticas também aí nesse processo aí ao longo de um tempo. Então, o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar. JBS Haldane. Então, alguns dos mais conhecidos e respeitados pesquisadores no campo da parapsicologia, inclusive alguns desses aí, dois deles foram meus professores, que eu fui estudar nos Estados Unidos, lá no Ryan Research Center, que é onde começaram as pesquisas parapsicológicas quando eu tinha 19 anos de idade. Então, tanto o Palmer, aí só tá o Palmer foi meu professor. Tem um outro que é o Richard Brownton também, que eu cito bastante, que também foi meu professor lá. Então, eles escreveram: a parapsicologia começou há um século, com a coleta e análise de experiências psíquicas espontâneas, relatadas por participantes e testemunhas. No entanto, a abordagem experimental para a investigação dos fenômenos psíquicos logo foi desenvolvida, de modo que a investigação de experiências espontâneas se tornou uma unidade subordinada. Ou seja, no início, as pessoas estudavam relatos de pessoas que tinham tido premonições, telepatias, como esse que eu contei para vocês, e depois eles passaram a desenhar na parapsicologia experimentos que não dependiam mais desses relatos. As pessoas eram testadas em laboratório, tipo, experimentos eram desenhados e feitos sob rigoroso controle. Nós vamos ver alguns desses experimentos que acabaram mostrando que essas coisas existem estatisticamente, cientificamente. Então, segundo a Associação Parapsicológica, a Associação Parapsicológica é a organização profissional internacional de cientistas e acadêmicos engajados no estudo de experiências ou psíquicas, tais como telepatia, clarividência, visão remota. Nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas, psicocinesia, cura psíquica e pré-cognição. Tais experiências parecem desafiar concepções contemporâneas da natureza humana e do mundo físico. Elas parecem envolver a transferência de informações e influência sobre sistemas físicos independentemente do tempo e do espaço, por meio de mecanismos que atualmente não podemos explicar. Nós temos várias conjecturas hoje, mais do que há muito tempo atrás, para explicar por que que essas coisas acontecem, mas ainda há muita conjectura, mas que existe, existe. É basicamente isso. A gente observa coisas que a gente não sabe explicar totalmente como funciona.
Mais adiante, no site da organização, podemos compreender mais sobre esse vasto campo de estudos. Fenômenos, na verdade, o nome que se dá cientificamente para fenômenos paranormais dentro da parapsicologia são fenômenos psi, da letra psi, a mesma que se usa para psicologia. Fenômenos psi envolvem complexas interações entre vários fatores subjetivos, interpessoais e ambientais. Assim sendo, a parapsicologia é um campo interdisciplinar, com especialistas das ciências biológicas, físicas, comportamentais e sociais. A abordagem para a investigação de psi, ou seja, do que a gente chama popularmente de paranormalidade, variam amplamente, incluindo experimentação laboratorial, pesquisa de campo, estudos analíticos, questionários e pesquisas históricas. Membros da PA, da Associação Parapsicológica, também se engajam na construção de modelos teóricos e no desenvolvimento de novas ferramentas estatísticas e metodológicas. Portanto, a parapsicologia é o campo de investigação de uma modalidade aparente de interação entre organismos que parece transcender aos processos sensório-motores, percebidos pelos nossos cinco sentidos, e sobre os quais agimos com o nosso aparelho motor. Porque o que acontece com a gente, né? Quando a gente se esquece os fenômenos parapsicológicos, ou seja, alguém me agride e eu fico chateado, né? Pelos cinco sentidos, eu vejo alguma coisa que me magoa, ou ouço alguma coisa que me chateia, ou recebo uma violência física, e internamente eu sinto coisas e respondo a isso com base nas minhas experiências internas, e eu posso me defender dessa agressão, eu posso contra-atacar. Tudo isso é um processo que eu estou descrevendo para vocês, sensório-motor. Eu estou usando os meus sentidos para receber, processar, a minha cognição para processar isso dentro de mim, e tenho o aparelho motor, que é onde eu vou agir no mundo, eu vou falar com alguém, vou me defender de um ataque, alguma coisa assim. Então, tudo isso é algo sensório-motor. Agora, se eu estou, como nesse caso que eu descrevi para vocês, se uma pessoa, ela antes do fenômeno de algo acontecer, ela tem uma visão detalhada e nos mínimos detalhes de um futuro onde ela sofre um acidente e eu acabo sendo testemunha de um relato que ela fez há cerca de 15 dias antes do ocorrido, então fica uma sugestão de que alguma coisa passou pela cabeça dela que ela não podia ver com o olho normal, que ela não podia ouvir com o ouvido normal, que ela não podia sentir lá com as sensações sinestésicas normal. Né, há um outro caso também que eu testemunhei de uma pessoa, eu estava junto com uma pessoa e a mãe dessa pessoa estava eu vou descrever isso mais adiante, a mãe dessa pessoa estava num cômodo da casa e nós começamos a ver que ela estava respirando de forma ofegante, nós fomos lá correndo porque nós achamos que ela estava infartando, ela estava com todos os sintomas, segurando o braço e tal, já estávamos ligando para a ambulância quando ela saiu, parecia um sonho, um transe, alguma coisa assim, ela disse, não sei, é alguém, eu não sei o que que é. Parece que alguém está infartando, alguém está morrendo, eu não sei o que que é. Aí nós ficamos pensando naquilo, uma meia hora depois chegou a notícia que um tio dela estava morrendo naquela hora, naquele horário, de um infarto fulminante. Morreu, na verdade, né? Quando ela soube já tinha acontecido, tinha sido exatamente naquela hora que ela estava tendo. Então, muita gente diz assim, isso é coincidência. Não, mas seria, porque se é coincidência, por que que não aconteceu num outro dia, num outro horário? Ah, ela deve ser histérica, ficar preocupada com doença, mas ela não fica preocupada com doença, não ficava preocupada com doença na época. Ela não estava nem aí para nada disso. Foi no dia, na hora que estava acontecendo uma coisa lá que ela não sabia, ele não sofria de doença cardíaca, ela não sabia nem que era ele. Né? Ela falou alguém, né? Alguém, parecia que alguém. Ela achava, inclusive, que era um sonho que ela estava tendo. Né? Parecia que alguém estava morrendo, parecia um pesadelo. E na mesma hora, um tio dela, muito querido, havia morrido com um infarto fulminante. Então, isso é algo de grandes proporções. É algo especial que sugere que alguma coisa, ela soube de alguma coisa e isso chegou na mente dela por outros meios que não os sensório-motores. Né? Ou seja, algum outro fator colocou uma informação dentro da cabeça dela, que ela não teria como saber pelas vias sensoriais. Por isso que a gente fala de percepção extrasensorial, que é uma percepção que vai além dos sentidos. Né? É um outro tipo de percepção. E algumas pessoas relatam a ação da mente sobre a matéria também, onde não tem.
a mão empurrando o objeto ou qualquer outra coisa assim. É como se algumas coisas aconteceram, há casos, por exemplo, de pessoas que o relógio caiu exatamente da parede na hora que o marido sofreu um acidente de carro e nunca havia caído, e o prego estava bom, às vezes o relógio saltou lá para frente, como se alguém tivesse empurrado da parede, né? Então, parece que de alguma forma houve uma coincidência, né, entre algo físico que aconteceu, que não foi feito com o aparelho motor, por isso que é extrasensório motor, e alguma coisa que aconteceu. Isso é muito chocante, né, assim, do ponto de vista tradicional, porque hoje a gente ainda vive na física ainda, já se sabe que o paradigma newtoniano cartesiano ele não serve mais para explicar tudo o que acontece na física. Isso todo mundo já sabe há bastante tempo, né? Não é uma novidade. Mas nós ainda somos muito guiados por essa visão determinista, mecanicista da física. Então a gente está falando de alguma coisa que transcende a isso, as leis da física conhecidas, assim, né? Porque alguma coisa acontece às vezes que você começa a explicar de outra forma. Mas quando você começa a olhar isso sobre o ponto de vista quântico, não fica tão bizarro assim. Nós vamos começar, né? Eu pensei da gente começar, e o livro também começa assim, com uma série de perguntas e respostas mais frequentes aí feitas no campo da parapsicologia. Nós provavelmente vamos ficar essa e alguma coisa da próxima aula ainda em cima disso aqui, que eu acho que eu quis situar a parapsicologia primeiro, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem, não sabem, ainda mais o público que me acompanha, conhece muito mais sobre programação neurolinguística. Então eu resolvi escolher as principais curiosidades sobre parapsicologia para trazer aqui para a gente começar a falar na mesma página a respeito de tudo isso. Depois nós vamos falar da história da parapsicologia, depois nós vamos falar das pesquisas parapsicológicas, depois nós vamos falar da programação neurolinguística e da estrutura da PNL e começar a mostrar a correlação através dos estudos de caso entre a parapsicologia e a programação neurolinguística, vamos ter práticas aí no meio, etc. Então vamos a essas perguntas e respostas aí, que acho que vai interessar muitos de vocês. O que é a parapsicologia, primeiro? Parapsicologia é a ciência que estuda interações anômalas entre organismos, que não podem ser explicadas pelas vias sensório-motoras conhecidas, exaustivamente descritas pela psicologia e neurofisiologia e tidas como normais, né? Ou seja, como eu demonstrei aí para vocês, eu sugeri, eh, nós estamos lidando com algo que a pessoa sabe ou parece que age no mundo por um meio que não envolve os cinco sentidos conhecidos e a ação sensório-motora. Segundo o respeitado psicólogo e pesquisador, que foi meu professor Richard Brownton, autor do livro Parapsychology, ele coloca, para psicólogos e seus predecessores, que foram chamados de pesquisadores psíquicos, resolveram confrontar algumas anomalias da natureza que parecem estar mais intimamente conectadas com a mente humana. Para fazer isso, conceberam certos construtos, como a percepção extrasensorial e a psicocinesia, como hipóteses para o que pensam estar acontecendo. Dessa forma, nós vamos ver o que que é isso, tá? Depois. Dessa forma, embarcaram em um programa de pesquisa que, indubitavelmente, deve ser a mais longa controvérsia ativa em toda a história. Então, a gente está lidando com algo controverso porque bate de frente com esse sistema newtoniano cartesiano tradicional. E a parapsicologia estuda interações anômalas entre organismos, né? Ou seja, hoje em dia, cada vez mais se usa esse termo, psicologia anômala, até ao invés de parapsicologia e fenômenos anômalos, interações anômalas, porque de alguma forma, diferente daquilo que se conhece, ocorrem interações. Então, ela foca em fenômenos não explicados pelas vias sensório-motoras conhecidas. Utiliza construtos como SP e PK. ESP é do inglês Extrasensory Perception, significa percepção extrasensorial, que é a capacidade de você perceber coisas e saber de coisas que não pelos cinco sentidos, como a telepatia, a clarevidência. Na telepatia, a comunicação entre mente. A clarevidência seria a hipótese de você saber de alguma coisa que está, por exemplo, dentro de um livro ou enterrada no chão. Ninguém sabe sobre isso, mas você consegue interagir com o mundo material e ter as informações. A precognição, que parece ser o conhecimento antecipado do futuro. E PK vem de psicocinesia, ou psicocinésia, como alguns chamam,
que é a ação da mente sobre a matéria. São essas duas grandes vertentes. É como se tivesse, como se dividisse em duas partes. Uma parte seria a percepção extrasensorial, com todos esses fenômenos, telepatia, clarividência, precognição e algumas outras coisas, e você tem aqui a ação da mente sobre a matéria, que é o PK, a psicocinesia. Considerado uma das mais longas controvérsias ativas aí na história da ciência. Então, quem pode ser considerado parapsicólogo? Né? Muitas pessoas me perguntam, você é parapsicólogo? Não sei, sou, né? Eu fui membro da Associação Parapsicológica, eu continuo conectado com ela de alguma forma. Hoje não participo mais tão ativamente, porque eu tenho muito envolvimento com a programação neurolinguística. Eu gosto de fazer esse trabalho que diretamente ajuda as pessoas rapidamente. Isso é uma coisa que me traz muita satisfação, mas eu continuo ativamente interessado em todas essas áreas aí de pesquisa, porque fala muito sobre a natureza humana, isso tem a ver com quem nós somos. Mas quem pode ser considerado parapsicólogo? Pessoas com formação acadêmica em psicologia, especialização em parapsicologia. Tem várias pessoas que não têm formação em psicologia, mas também se interessam por parapsicologia e estudam isso do ponto de vista científico. Pesquisadores dedicados ao estudo científico de fenômenos parapsicológicos ou paranormais. Profissionais que seguem metodologias rigorosas na investigação de eventos inexplicáveis. Indivíduos com conhecimento aprofundado em áreas como percepção extrasensorial e psicocinese ou psicocinesia. E existe uma, como nós vamos ver aqui, né? A parapsicologia é uma profissão? Essa não é uma pergunta simples de responder. Parapsicólogo é aquele que estuda os fenômenos psio-paranormais, obedecendo a critérios e procedimentos científicos validados pela Associação Parapsicológica Internacional. Assim, se a gente pegar isso aí, você já elimina mais de 2/3 das pessoas que se dizem parapsicólogos, porque eles não seguem procedimento científico, não fazem nenhum tipo de pesquisa científica e não têm nem compromisso em suas falas com essas metodologias, porque a gente estuda muitas coisas, às vezes, que acontece nos ambientes religiosos, como nós vamos ver, mas sem nenhum tipo de envolvimento místico ou religioso, e sim a investigação científica, que é o que nos interessa. Então, a parapsicologia não é exatamente uma profissão convencional, pois não existe uma graduação convencional internacionalmente reconhecida, embora muitas universidades, inclusive no Brasil, já tenham tentado estruturar uma faculdade de parapsicologia. A parapsicologia é uma área de interesse e os temas ou campos desta área têm sido objeto de programas de pós-graduação de diversos níveis em muitas universidades de renome mundial, como a J.F. Kennedy, nos Estados Unidos, a Universidade de Edinburgh, na Escócia, a Universidade de Andhra, na Índia, a Universidade de Freiburg, na Alemanha, entre muitas e muitas outras que têm laboratórios de pesquisa parapsicológica ou profissionais com interesse na área de parapsicologia que recebem, inclusive, verbas para fazer pesquisa científica e publicam academicamente artigos científicos. Se você buscar o Jornal da Sociedade Britânica e da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, o Jornal de Parapsicologia, de Journal of Parapsychology, você vai ver que todo mês lá saem artigos científicos, acadêmicos, de pessoas trabalhando esses assuntos academicamente, pesquisas científicas que são feitas em laboratório, e esses artigos eles seguem todo o rigor acadêmico de publicação e tudo mais. Então, estudiosos do assunto fundaram a Associação Parapsicológica Internacional. No âmbito internacional, considera-se parapsicólogo quem é membro dessa associação, pois para ser aceito é necessário que o pesquisador demonstre estar engajado com a abordagem científica do tema. Então, esse é um grande diferencial aí para a gente parar para pensar. No entanto, como não há uma profissão ou formação formal, a definição permanece vaga. Muitos estudam o assunto, mas não desenvolvem necessariamente um trabalho científico para serem aceitos pela PA e se intitulam parapsicólogos, apesar disso, né? Então, de um modo geral, é preciso verificar se o suposto parapsicólogo está familiarizado com as pesquisas científicas internacionais e se pronuncia de forma ética e responsável em sua abordagem científica sobre esse tema. Correntes da parapsicologia no Brasil. Isso é muito interessante, que muitos já ouviram falar disso. Correntes mencionadas no Brasil. Aqui no Brasil diz que você tem a corrente espírita, católica e científica da parapsicologia. Então, qual delas é legítima?
na verdade, só existe uma parapsicologia, que é a parapsicologia científica, né? Não há distinção de legitimidade entre elas. O que que acontece? Nos anos 80, 70, 80, vários padres, como Frei Benuarese, como o Padre Quevedo e outros, eles estudavam a parapsicologia e, embora eles fossem bem comprometidos com muita coisa da ciência, eles pendiam totalmente para uma visão católica da coisa, né? Inclusive, a Igreja Católica se envolveu muito com a parapsicologia, porque começou a haver um debate se é milagre ou é fenômeno parapsicológico. Não, peraí, então eles começaram a, a, a estudar isso profundamente, inclusive no Vaticano, há estudos sobre parapsicologia até hoje que são feitos, mas assim, e ao mesmo tempo os espíritas também aqui do Brasil, as pessoas kardecistas e outros espíritas também começaram a estudar parapsicologia, mas também tinham toda uma abertura para os fenômenos de tipo assim, existem os fenômenos paranormais, existem os fenômenos espíritas. Isso, essas visões religiosas, elas são todas legítimas, as pessoas têm o direito de ter essas visões, né? Porque faz parte da crença que elas têm. Mas se você se propõe a ser parapsicólogo, se você se propõe a ser um pesquisador, você tem que fazer um esforço de separar a sua crença pessoal dos estudos que são neutros, né? Então, a parapsicologia ela não tem nenhum compromisso de negar nem confirmar vida após a morte ou sobrevivência da alma humana ou qualquer coisa assim. Se um dia a gente se esbarrar em alguma coisa que sugira isso, tudo bem, esbarramos, mas não existe esse compromisso de validar. Então, essas pessoas acabavam pecando, às vezes, uns trabalhos muito bonitos, né, porque acabavam cedendo abertamente para essas visões religiosas, comprometendo a integridade do que eles estavam fazendo do ponto de vista parapsicológico, vamos dizer assim. Então, não existe isso, né? É fundamental que você separe ciência e religião na sua pesquisa, né? Vocês podem ter, cada um de vocês, suas crenças, mas se vocês vão estudar esse tipo de coisa cientificamente, a não ser que você queira se pronunciar do ponto de vista espírita, do ponto de vista católico, do ponto de vista X, Y, Z, tudo faz, né? Mas aí você não, você deixa de ser cientista, você deixa de ser um pesquisador, você passa a ser um espírita interessado em parapsicologia, um católico, um religioso X, Y interessado em parapsicologia. Você já não tem a visão objetiva da coisa, né? Porque existe um compromisso maior, mais importante com uma filosofia religiosa. Então, a parapsicologia é uma ciência, e ciência e crenças religiosas são campos que não se misturam na elaboração e condução de estudos e pesquisas. Portanto, não faz sentido falar em uma parapsicologia espírita, católica ou o que quer que seja, associada a qualquer religião. Parapsicólogos podem ter suas crenças pessoais, no entanto, jamais devem misturá-las com seus estudos, pesquisas e pronunciamentos oficiais enquanto representantes da parapsicologia. Então, isso é uma coisa bastante importante aí. Então, parapsicologia como tratamento. Não existe tratamento ou terapia parapsicológica em si. Será que existe? Né? Não. Não existe tratamento psicológico, né? Embora tenha pessoas aí que formam pessoas em parapsicologia e elas se dizem aptas a tratar pessoas. Primeiro que elas não estão se formando em parapsicologia, elas estão se formando em uma técnica terapêutica que junta conhecimentos de várias ciências, passa até alguma coisa de hipnose ericksoniana, PNL, alguma coisa assim, mas estudam alguma coisa de fenômenos parapsicológicos, mas já não é mais a parapsicologia, porque a parapsicologia ela não é uma psicologia de tratar pessoas. Eu sou contra isso absolutamente, né? Eu acho que você pode desenvolver vários processos terapêuticos para ajudar as pessoas, mas é importante que na hora que você se pronuncie, você tenha a ética e diga, não, isso aqui, eu estudo parapsicologia, estou fazendo um tipo de terapia que pega um pouco disso aqui e traz, por exemplo, esse estudo que eu estou juntando com a PNL, né? Existe a parapsicologia, existe a PNL, eu estou propondo uma para-PNL, que é onde você estuda os fenômenos parapsicológicos com os insights da programação neurolinguística, mas deixo essa distinção bem clara. Então é importante que a gente saiba que a parapsicologia não é feita, nunca foi feita para ser uma psicologia para tratar pessoas. Você pode até criar um estilo de terapia, como foi feito, de tratamento, e incluir que os conhecimentos parapsicológicos têm um papel aí importante nesse processo. Mas é importante que você faça essa distinção.
Muitos parapsicólogos que são psicoterapeutas consideram a possibilidade da ocorrência de psi com seus clientes e levam isso em conta ao aplicar as técnicas e procedimentos de suas próprias correntes, orientações. Isso foi uma das contribuições que eu fiz, outros psicólogos já fizeram também, aqueles trabalhos que eu disse que eu publiquei nos anos 90 lá, na Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, onde como psicoterapeuta, as pessoas relataram a ocorrência desses fenômenos e eu trabalhei psicologicamente várias questões ligadas a esses fenômenos e houve uma modificação na intensidade, no tipo de fenômeno que estava sendo experimentado pelas pessoas, ocorriam em situações de transferência com o terapeuta, então, você pode ter a compreensão dos fenômenos parapsicológicos, porque o que que acontece também, qual é o revés dessa história, né? É que muitos psicólogos que nunca estudaram parapsicologia, quando as pessoas relatam supostas precognições ou supostas telepatias e tal, eles interpretam aquilo como histeria, como fenômenos histéricos. Ah, a pessoa é histérica, ela tem esse desejo de controle, e não é, existe uma diferença entre as pessoas que são histéricas, que têm todas essas questões, e as pessoas que realmente manifestam fenômenos parapsicológicos. Então é importante até que o terapeuta, o psicoterapeuta, tenha algum conhecimento de parapsicologia, porque esses fenômenos existem, eles acontecem, e eles vão aparecer junto da dinâmica psicológica do cliente. Então é importante, nesse aspecto, eu acho que do tratamento, eu acho que se você é terapeuta e conhece sobre parapsicologia, você vai ter um outro olhar diferente, né? Não um olhar de que essa pessoa está doente, por isso que ela pensa que ela está tendo telepatia. É verdade que a maioria dos casos tem uma explicação normal. Na maioria dos supostos casos de previsão do futuro e tal, a pessoa já tinha um pouco de informações, ela já estava meio que inconscientemente prevendo uma tendência, mas eu estou falando aqui dos casos verdadeiros, onde a pessoa não tinha nenhum contato, nenhuma informação, alguma coisa eminente, completamente não prevista acontece e a pessoa parece saber sobre aquilo naquele momento, diminuindo muito as chances daquilo ali ser atribuído ao acaso, ou coincidência, ou raciocínio lógico, ou alguma coisa assim. Então, a parapsicologia estuda a psi e suas manifestações, né? A percepção extrasensorial e a psicocinesia. Não, há aqueles que estudam a hipótese da sobrevivência após a morte, sendo que esta área não goza da condição de estar respaldada por evidências experimentais e estatísticas como as anteriores. Estudam-se fatores e variáveis que interferem na manifestação de psi. Né? Então, na verdade, nós vamos ver um pouco mais sobre todas essas coisas. Confiabilidade dos sensitivos e paranormais. Né? Na verdade, algumas pessoas chamam esses indivíduos que frequentemente têm fenômenos parapsicológicos de sensitivos ou paranormais. Só que a pesquisa científica da parapsicologia, como nós vamos ver, demonstrou que todo mundo parece que tem essa função dentro de si e que ela acontece num nível que a gente não se dá conta. É como se você tivesse vários fenômenos paranormais todos os dias sem se dar conta, que acabam levando você para uma série de decisões na sua vida e você não se dá conta disso. Isso é o que sugerem as pesquisas científicas, porque as pessoas que foram testadas na parapsicologia não foram esses grandes sensitivos, até foram também, mas o foco não era esse. O foco não era testar os grandes sensitivos, aqueles indivíduos famosos por serem paranormais, os sensitivos. Os estudantes eram estudantes da Universidade de Duke, que eu conheci lá na Carolina do Norte. Eles eram escolhidos aleatoriamente, muitos deles nunca relataram nenhum tipo de fenômeno, mas quando eles eram levados para o laboratório, e isso era medido, eles conseguiam demonstrar percepção extrasensorial ou psicocinesia. Então parece que isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas, mas tem algumas pessoas, e isso tem a ver com os estudos que nós vamos ver aqui ao longo desse curso, parece que algumas pessoas têm uma habilidade especial em relação a isso, e mais frequentemente experimentam isso. Aí que entra as hipóteses que eu publiquei, e que estou republicando nesse livro agora, com uma visão mais ampliada, onde eu tento mostrar quais dinâmicas psicológicas, inclusive neurolinguísticas, modelos da PNL e tal, ajudam a explicar por que que esses fenômenos ocorrem, por que que eles estão ocorrendo. É isso que nós vamos desenvolver aí ao longo do tempo, tá? Então, nós podemos confiar nesses sensitivos ou paranormais? Não podemos ter certeza, né?
devemos aguçar nosso senso de observação e perceber se a pessoa que se propõe a manifestar por si não utiliza truques, deduções e outros processos, conscientes ou inconscientes, tá? Porque às vezes a pessoa não faz isso de maldade, mas ela aprende a ler pessoas que poderiam explicar os aparentes sucessos dessas manifestações. Por outro lado, em meio a deduções, palpites ou mesmo truques, não é impossível que se surja mesmo com isso presente, em maior ou menor quantidade e intensidade. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu brinco muitas vezes quando eu dou aula de hipnose, de modelo Milton de linguagem hipnótica, onde eu pego um monte de cartas e coloco na minha frente, eu não estou lendo nada de carta, mas eu estou interagindo com a pessoa, estou prestando atenção nos diálogos internos, nas pistas de acesso, e em tudo que a pessoa está trazendo, eu começo a dizer coisas sobre a pessoa com base naquilo que eu estou percebendo nelas. E vários dizem, nossa, você é bruxo, você é sensitivo. Não, nada, eu estou usando percepção, dedução, eu estou usando o que eu conheço de programação neurolinguística. Então, muitas pessoas, sem querer, fazem isso. Eles até pensam que eles são sensitivos e muitas das vezes eles estão deduzindo coisas. A pessoa meio que já conta parte da história e a outra pessoa vai pegando isso consciente ou inconscientemente e criando uma história. Eu conheço uma ou duas pessoas que são realmente muito boas e que você não diz absolutamente nada e elas conseguem coisas incríveis. Eu me lembro que, não sei se vocês se lembram, quando, não sei se foi 2010, alguma coisa assim, teve aquele episódio do vulcão aí você deve lembrar, Joseph, na Finlândia, que parou toda a coisa aérea, ficou mais de uma semana, uns 10 dias, né? Que aquele Sim, sim. vulcão, né? Exatamente, na Finlândia, parou tudo, né? Eu tive uma coisa estranha. Eu estava indo fazer um curso do Richard Bandler, e aí minha irmã conhecia essa sensitiva, e ela esteve com ela, e ela falou: vamos fazer um jogo, vamos fazer. Ela usa baralhos e coisa e tal. Ela disse assim: seu irmão vai fazer uma viagem, vai. Até aí, novidade, eu vivia viajando, né? Mas ela dizia assim: vai acontecer algum fenômeno natural. Minha irmã perguntou o quê? Aí ela disse, eu não sei, sabe essas coisas, alguma coisa da natureza, tipo, sabe, tipo terremoto, ou maremoto, ou furacão. Ela, nossa, mas ela falou, mas eu não vejo nada demais aqui, ele vai ficar bem, não vai acontecer nada com ele, mas é alguma coisa da natureza vai acontecer assim. Enfim, eu estava lá em Londres fazendo curso com o Richard Bandler, e tive que ficar uns 5, 6 dias a mais do que o previsto, porque os voos todos foram cancelados e foi um fenômeno natural que aconteceu e não estava previsto que ia acontecer. Né, quando ela falou, não tinha acontecido nada, absolutamente nada, não tinha começado o burburinho, foi muito tempo antes. Foi assim, a gente está falando de mais de um mês antes de eu ter ido. Então, tem algumas pessoas que são bem interessantes. Agora, nem essas pessoas interessantes, elas são a prova de erro, a prova de falhas. Até porque a paranormalidade, o psi, quando ela se manifesta nas pessoas, ela se manifesta de forma distorcida. Os mesmos fenômenos de omissão, generalização e distorção que nós observamos na programação neurolinguística, nós vamos ver que ocorrem também quando a pessoa experimenta fenômenos parapsicológicos. Então, mesmo bons sensitivos, é muito difícil algum que diga exatamente tintim por tintim todos os detalhes daquilo que eles estão percebendo, porque a coisa mistura mesmo com os processos mentais que existem na pessoa. Isso não é um defeito do sensitivo, não. Isso acontece, mas são raras as pessoas que realmente são autênticas, né? Que dizem realmente coisas que predominantemente vão direto ao ponto em relação às coisas. Vamos a mais uma pergunta que eu acho que dá tempo ainda. Não, nós devemos revelar ao suposto paranormal, enquadrado místico e religioso, as possíveis hipóteses psicológicas e parapsicológicas ou interligadas sobre a manifestação que ele ou ela aparentemente produz? Ou seja, a pessoa está lá acreditando que a previsão do futuro que ela tem veio do Espírito Santo, ou veio de um espírito, ou seja lá o que for, por exemplo, que a capacidade que ela aparentemente tem de curar pessoas vem de algum espírito ou da mediunidade ou do Espírito Santo, enfim. A gente deve chegar e explicar para essas pessoas que é possível que aquilo não venha dessas entidades superiores e venha de uma capacidade humana que está sendo estudada, produzida. É,
não recomendamos, a menos que a própria pessoa tome a iniciativa de buscar essas informações. Por quê? Porque a vida de muitas pessoas, às vezes, está baseada nessas crenças, né? Então, tem pessoas que a vida delas está baseada nessas crenças religiosas, então acho que a gente não tem o direito, até porque a gente não sabe exatamente, e não cabe a gente, né, eticamente, eu penso, não cabe a gente esse papel de dizer, ó, isso aí não tem nada a ver com o espírito, até porque a gente não sabe se não tem, né, vamos dizer assim, né? Por mais que as pesquisas centrem muito no elemento humano, e isso é bem evidente, a gente não pode virar para uma pessoa e categoricamente afirmar, primeiro que seria mentira, porque a gente não sabe tudo sobre isso. E a gente não deve mexer no sistema de crença das pessoas, isso não é ético. Se a pessoa, você for terapeuta, e a pessoa quiser discutir isso com você terapeuticamente, é uma história, mas se você não é isso, você não tem o direito, eu penso, de chegar a confrontar as crenças das pessoas. Ela tem o direito de ter a crença dela, e você fazer uma coisa assim, você pode gerar uma crise existencial terrível na pessoa sem querer. Então, eu não recomendo. Então, muitas crenças e explicações de fundo místico-religiosos são pilares sobre os quais a pessoa pode estar construindo o significado de sua vida e existência. Então, revelar essas possibilidades pode causar depressão e vazio existencial. O papel do parapsicólogo é o estudo e não ser revelador de verdade, né? Então, a situação, no entanto, pode ser bastante complexa. O sujeito pode ter o direito de ler o relatório das pesquisas, ou seja, muitas vezes os parapsicólogos vão a alguns desses ambientes religiosos estudar. Vocês vão ver aqui nos estudos de caso que eu trago a ocorrência de fenômenos parapsicológicos, às vezes dentro de ambientes religiosos. E eticamente, a pessoa ela tem o direito de ler as pesquisas. Então, é uma questão complicada. Eu acho que tem que se preparar a pessoa para isso. Olha, eu vou ter que dar explicações que satisfaçam a comunidade científica, mas ao mesmo tempo eu quero enfatizar que eu respeito totalmente o seu direito à crença que você tem. Você mesmo assim quer ler desses resultados que podem ver o fenômeno de vários ângulos, inclusive o ângulo que pode considerar a hipótese que não é nada disso religioso, e sim psicológico, parapsicológico. Então, é uma situação bem delicada, eu acho que depende de cada caso, mas eticamente a pessoa, se vai participar de um estudo, de uma pesquisa que você vai desenvolver, ela tem o direito de saber o que você está fazendo. Então, é um grande desafio. Recomendo que a situação seja amplamente planejada e discutida antes que qualquer estudo ou pesquisa se inicie, de modo que o parapsicólogo ou parapsicóloga esclareça seu papel enquanto cientista, independente do que qualquer um acredite, e que poderá escrever em termos que abordarão diversas interpretações e conclusões exigidas pela comunidade científica. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Depois nós vamos seguir aí com outras curiosidades sobre parapsicologia. Nós estamos fazendo aí a apresentação desse tipo de fenômeno. Qual foram as suas primeiras impressões, Joseph, sobre isso? Acho que pela primeira vez você está fazendo um curso comigo com muitas novidades, né? Com muita coisa bem diferente aí. Como é que está sendo suas impressões aí iniciais sobre isso? As primeiras impressões são curiosidade. Realmente é bem interessante. E fez eu pensar é porque a gente, principalmente quando eu vou no Brasil, aí a gente encontra muitas pessoas da fala de religião, né? Vai ser bom para entender isso aí, esse, esse lado da parapsicologia dá para entender a comparação ver o outro lado também. Sim, porque o que que acontece, né? Os estudos, eles mostram um elemento humano bem forte, ou seja, me parece que tudo isso que a gente estuda, de acordo com as pesquisas todas aí, nós vamos ver os dados, está centrado no elemento humano, até porque se fosse uma coisa só religiosa, aconteceria só numa religião, mas acontece em todas as religiões. Em todas as religiões você tem curas, você tem é, premonições, você tem pessoas que sabem de coisas antes da hora, revelações e tal. Então, inclusive em ambientes onde as pessoas são completamente céticas, não acreditam em nada, são ateístas e tal, acontecem também esses fenômenos. Né? Então, a ênfase do ponto de vista do estudo da parapsicologia do elemento humano é muito forte. Mas eu não sei se a gente. Por exemplo, eu
não posso descartar completamente que outras coisas de ordem maior aconteçam. A gente não sabe, né? Enfim, então a gente foca naquilo que a gente sabe, que é o elemento humano. De qualquer forma, o elemento humano é fundamental, porque esses fenômenos acontecem com o elemento humano presente mesmo. Nós vamos ver alguma coisa sobre, brevemente, né? Vou comentar sobre as casas mal assombradas, entre aspas, que não são mal assombradas. São os fenômenos poltergeist, onde tem movimentos de objetos, combustão espontânea acontecendo na casa, tudo tem sempre alguém ali vivo, presente, que é um epicentro, né, que tem uma conexão ali com aquilo que parece que está acontecendo. Mas a gente vai voltar a isso depois. Então, muito obrigado, Joseph, aí por essa nossa primeira aula. Acompanhe a gente aí, vem muita coisa interessante aí, porque tudo isso fala sobre a natureza humana, quem nós somos. Né? Então a gente está falando de um elemento humano bem forte aí, e o que quer que isso tudo seja, passa por nós. E eu fico me perguntando também, né? Será que com os estudos da PNL, com a eliciação de recursos, a modelagem que existe, a gente não consegue acessar mais esses recursos e usá-los aí para o nosso benefício, para aumentar a nossa criatividade, as nossas conexões humanas, né? Fica aí uma coisa para a Uhum. gente começar a pensar. Então, um grande abraço e até o nosso Abraço. próximo encontro.